Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhoras e senhores. Senhor presidente, desde a semana passada eu estou querendo fazer uso da tribuna para falar de uma coisa muito importante, do meu ponto de vista, que é a falta de segurança jurídica que nós estamos encontrando no momento no campo. Dois fatos que eu quero deixar aqui registrado. Lá no distrito de Picadinha, no município de Dourados, em 1923, se aportou lá em Dourados o senhor Desidério, vindo de Minas Gerais, com 50 anos de idade, exatamente 35 anos depois da Lei Áurea, onde houve a libertação dos escravos, e adquiriu um título do Estado de Mato Grosso do Sul, legítimo como qualquer pessoa, independentemente de raça ou cor, e esse título tramitou lá por 12 anos, mais ou menos. E o senhor Desidério faleceu. Depois do falecimento dele, houve a emissão do título e houve o inventário em Ponta Porã, em 1937. Está lá o inventário em Ponta Porã, está lá os descendentes do senhor Desidério, e para surpresa nossa e dos produtores rurais, senhor presidente, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou no distrito de Picadinha, uns 15 quilômetros de Dourados, um quilombo que nunca houve, nunca existiu. O senhor Desidério foi proprietário exatamente dessa terra, com título emitido pelo Estado. E isso nos causa uma estranheza. Agora há pouco eu liguei para a senadora Tereza Cristina, ela está nos Estados Unidos, eu conversei com ela, expliquei a preocupação de pessoas que lá produzem há mais de 80 anos, e seus descendentes, inclusive do seu Desidério, que tem um pedaço de terra ainda lá por partilha de inventário e não por quilombo. Eu sinto que no momento o setor produtivo do nosso país passa por um momento muito delicado, em todo sentido, questões climáticas, questões de juro, questões de investimento, questões que traz uma preocupação, porque o produtor rural está passando por um momento de 2 ou 3 safras sem uma colheita significativa, por questões do clima, e hoje está com dificuldade até de plantar. E muitos estão plantando, e eu acho que, no meu ponto de vista, a colheita deve cair, a produtividade, porque estão plantando com muito menos investimento na terra, com muito menos adubo, porque não consegue investir, não consegue comprar. E outra questão, senhor presidente, senhores deputados, é a questão indígena, porque todos nós sabemos, há mais de 20 anos que a gente debate aqui nessa casa, pelo desmando que existe das invasões, pela falta de critério de um país sério, onde muito produtor rural está produzindo na sua propriedade com os índios dentro da propriedade, através de invasão. E isso cria um transtorno. Aí, se vocês forem para Dourados e entrar ali no Bocajá, vocês vão ver uma irrigação, a coisa mais linda, numa fazenda com a soja, e na mesma fazenda a invasão por índio, que saiu da sua aldeia do município de Douradina e entrou nessa invasão. Do lado do rio, do lado de cá do rio, tem uma outra fazenda invadida com título de 1856, antes de criar a nossa república. Então, a insegurança jurídica está atrapalhando o investimento, está trazendo ao setor produtivo no nosso país inteiro a baixa estima
da pessoa investir, porque não sabe se investe hoje e também não sabe se amanhã é dono daquilo que é legítimo, porque foi o Estado de Mato Grosso do Sul que titulou as pessoas. Na época, depois da proclamação da República, preservaram 60 quilômetros de faixa de fronteira, 66 quilômetros mais preciso, que agora fizeram a lei no Congresso sem saber, ou talvez sem ler a lei, porque quem requereu a terra antes de 1964, a faixa da fronteira era 66 quilômetros. Não tem que fazer essa tal ratificação aí, que foi prorrogada até 2030. E a questão indígena precisa de analisar com muita profundidade. Aconteceu lá no município de Carapó, há poucos dias, uma invasão, e todos os documentos saíram para ver que foi o Conselho Missionário Indigenista que contratou a van e que levou índios de outro lugar para participar dessa baderna, queimar a casa, queimar trator, roubar, matar animal. Foi lá, vizinho da minha propriedade, onde tem uma professora, Valdirene Veron, que é funcionária pública, licenciada para estudar, e o estudo que ela está fazendo é comandar essa baderna, porque ninguém sabe qual é a terra que ela quer, porque ela é filha do saudoso Veron, que invadiu a fazenda Brasília do Sul, e está lá seus irmãos. A sua irmã Dirce foi detida pela polícia, juntamente com o índio policial Terena, que estava pegando dinheiro ali no anel viário de Dourados, para que não deixasse as pessoas invadirem propriedade. Então isso é lei ou isso é desordem? Isso é lei ou isso é baderna? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo que o setor que sustenta esse país de pé, que é o setor produtivo, está sendo acuado através de invasões incabíveis, invasão programada, invasão estudada, que está por trás disso aí ideologia, está por trás disso aí a Igreja Católica através do CIMI, está por trás disso aí indígena, sendo usado para fazer esse tipo de baderna. Depois, no outro dia, manda para o ministro Alexandre de Moraes que ele tem que julgar uma ação rescisória, que essa ação está julgada e vencida desde 2016. Agora, se tiver que julgar, anular o que eles já julgaram, como que nós vamos acreditar na lei? Como que nós vamos acreditar na lei maior, que depois nós não temos mais para onde recorrer? Acreditar em quem nesse país? Então eu venho aqui usar essa tribuna para dizer, em nome do setor produtivo, para dizer em nome da mulher e do homem do campo que trabalha e produz alimento, para dizer o setor que mais emprega nesse país agregado, que é o setor do agronegócio, de que se matarmos a galinha dos ovos de ouro, amanhã nós não saberemos mais qual será o futuro de um país rico igual ao nosso país. Não sei se nós vamos transformar numa Venezuela, que hoje está correndo um risco muito grande. Já 4 ou 5 empresas de aviação já foi proibida e já suspendeu, certo, os voos para a Venezuela. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo, porque esse país, que é esse Brasil tão lindo, nós não podemos admitir que ele vai para lado nenhum. Ele tem que ir para o lado da lei, para o lado do bem, e não para a extrema-direita radical ou extrema-esquerda inconsequente. Eu acho que nós temos que ir num caminho de progresso, num caminho de desenvolvimento, num caminho de uma educação boa, num caminho de uma saúde boa, num caminho em que as mulheres são respeitadas. Temos que parar com todo dia receber aqui nessa casa questão do feminicídio, que é uma coisa absurda. E o que está acontecendo? As mulheres estão se qualificando mais,
as mulheres deixaram de ser dona de casa para ser provedora, e isso está incomodando os homens. Isso é uma coisa absurda. Então nós temos de morar em um país que todos nós somos iguais, independentemente de cor, independente de opção sexual, independentemente de qualquer natureza, porque a natureza é coisa de Deus. Nós não podemos coibir e nem discriminar, porque isso aí, do jeito que a pessoa vem no mundo, a família tem que aceitar. Essas discriminações de cota para negro, cota para isso, cota para quê, gente? Faz escola boa, qualifica os professores, ensina para que as pessoas possam passar de ano e entrar na faculdade da educação pública. Isso aqui precisa de fazer um país que pensa no bem-estar de uma grande nação como é o nosso país. Então eu acho um absurdo o que está acontecendo nesse país. Até onde vamos, não sei. A Deus pertence o destino. Só que nós moramos ainda, e residimos ainda, em um país que diz que é democracia. E nós não podemos perder esse foco, esse rumo. E o ano que vem tem eleição. Procura saber a história das pessoas que serão candidatos. Homem e mulher, escolha a pessoa do bem, escolha a pessoa que quer que esse país continue crescendo, desenvolvendo, e que todos nós possamos viver aqui com igualdade, sem discriminação. Isso é que é o motivo, senhor presidente, que eu faço uso dessa tribuna para deixar aqui a minha indignação. Porque não pode uma cidade como Dourados, a 10 quilômetros da cidade, um distrito maravilhoso igual Picadinha, que sábado, se não me falha a memória, o governo irá lá na Picadinha entregar um asfalto que passou por dentro do distrito, que há 50, 60 anos as pessoas estão trabalhando honestamente, e por um decreto ou por uma assinatura de um homem, que é o presidente da República, transformar a Picadinha em um quilombo que nunca existiu. Nunca houve. O que houve foi um negro com todos os direitos constitucionais de chegar em 1923 lá e requerer um título e ser produtor rural como todos que lá estão, que ele já partiu desse mundo, mas os seus descendentes estão lá, e o que está acontecendo lá é coisa ideológica. São pessoas que foram lá há 10, 15 anos, colega de um prefeito do PT da nossa cidade de Dourados, e que disse que tinha que criar um quilombo lá no distrito de Picadinha. E está lá a possibilidade disso acontecer e tirar as pessoas das suas terras produtivas e produzindo há mais de 50 anos por uma falta de responsabilidade ou de conhecer a história e de conhecer a lei. Seu Desidério, que é o descendente desse possível quilombo, foi dono como qualquer um com título requerido do Estado. Senhor presidente, era apenas isso que eu queria colocar. Quero agradecer o tempo de Vossa Excelência e a atenção dos meus pares, e eu deixei aqui colocado o que eu queria falar desde a semana passada. A indignação de um país que eu considero no momento, apesar de eu ser deputado e defender a Constituição e as leis, mas no momento nós estamos vivendo num momento delicado. Nós estamos vivendo em um país sem leis, que os direitos são ceifados daquele que tem realmente o direito, que é o direito constitucional, que isso que tinha que ser respeitado. Muito obrigado, senhor presidente.